Olá, dando continuidade ao nosso estudo no programa Excel, vamos ver aqui uma planilha já preenchida. É uma planilha de orçamento familiar. Então, nós temos relativa ao mês de janeiro, fevereiro e março, que é o primeiro trimestre. E nós temos algumas variáveis aqui: salário fixo, água, luz, telefone, supermercado, feira, gás, lazer. Esse salário fixo eu vou deixar só como salário, porque eu estava considerando alguma renda extra, mas a gente não vai considerar mais. Então, aqui eu já preenchi. Esse preenchimento foi feito totalmente manual. Eu fui digitando, né? Lembrando que na hora de digitar os números, eu utilizei o pontinho como separador de decimal. Em algumas versões do Excel, a gente utiliza vírgula, geralmente na versão instalada. Como que eu sei se vai ser ponto ou vírgula? Sempre que a gente digita um número, ele vai ficar alinhado à direita. Então, se eu venho aqui, ó, nessa célula, se eu digito 50,5, ele ficou para a esquerda. Então, ele está sendo tratado como um texto. Igual se eu digitar meu nome aqui, ó, Roberta, ele fica alinhado para a esquerda. Então, se eu aumentar aqui o tamanho da célula, vocês podem ver, ó, que está alinhado à esquerda. Quando eu digito 50,5, ele vai ficar alinhado à direita, porque é um número. Então, nesse caso aqui, nós vamos utilizar ponto, que é a forma que a gente está utilizando aqui. Se no de vocês ficar ao contrário, é porque é o contrário. Geralmente no instalado é utilizado 50,5. Mas isso a gente pode ver direitinho depois. Então aqui nós temos salário dos 3 meses, temos água dos 3 meses, luz, telefone, supermercado, já falei, né? E aí a gente quer saber o seguinte: total de gastos. Aqui a gente vai começar a utilizar a fórmula. O que é o total de gasto? É o total do que eu gastei. E onde estão meus gastos? Meus gastos só não inclui o salário. O restante é que é tudo gasto. Então, como que eu vou fazer? Seguindo a nossa última aula, a gente vai colocar igual, clica nesse, soma, clica na luz, soma, clica no telefone, soma, clica no supermercado, soma, clica na feira, soma, clica no gás, soma, clica no lazer. Se vocês olharem aqui em cima, ó, fica uma fórmula B4, B5, B6. Então, vocês podem ver que dá certo. Só que ficou muito grande. Então, o Excel ele tem uma fórmula para soma, para evitar que a gente precise ficar clicando de um por um. A fórmula se chama soma. Como que a gente utiliza? Eu coloco igual, soma, abro parênteses. Quando eu abro parênteses, eu vou selecionar o que eu quero somar. Eu quero somar o valor da água, clico, seguro e arrasto até o valor do lazer. E eu vou fechar aqui. Então, ele pegou uma soma de B4 a B10, que é o que está aqui em cima. Ele está somando todo esse intervalo aqui, entre B4 e B10. Quando eu der Enter, deu o mesmo valor, 1.160,42. A mesma coisa aqui, ó, em fevereiro. Vamos fazer a soma dos gastos. Igual, soma, abre parênteses. E eu vou selecionar tudo aqui, ó. E vou fechar. Então, em fevereiro, o gasto foi 1.125,55. Por fim, março. Aí vocês me perguntam, mas em casa, se tiver os 12 meses, eu vou ter que ficar repetindo essa fórmula? Então, aí que vem um ponto do gasto, não precisa. Então, eu clico, eu vou fazer uma fórmula. A fórmula de janeiro, a de fevereiro e a de março são iguais. É o mesmo tipo de fórmula. O que vai mudar são as células. Então, se vocês clicam aqui, em cima ele vai estar igual soma B4, B10. Se eu clico aqui, igual soma C4, C10. Então, é a mesma fórmula, mudou as variáveis. Aqui na célula, no cantinho, canto inferior direito, tem um quadradinho. Quando eu passo o mouse por ele, ele vira uma cruz. Eu vou clicar nessa cruz e arrastar para a direita. E soltar. Aí apareceu um valor aqui. Que valor é esse? Olha lá em cima, ó. Soma de D4 até D10. Então, é a despesa aqui desse mês de março. Aqui é a soma. Tá?
Então, vamos agora trabalhar aqui com saldo do mês. Saldo do mês, o que é? É uma subtração. Então, você tem o valor que você ganhou e você vai retirar o valor que você gastou. Então, o que sobrou é o saldo do mês. Então, não tem uma função escrita, subtração. A gente vai fazer manualmente aqui, ó. Igual, onde está o que eu ganhei? O salário. Menos, onde está o que eu gastei? Total de gastos. Então, aqui, ó, podem ver que ele não selecionou todo. Ele só selecionou a primeira e a última, porque foi onde eu cliquei. Eu vou dar Enter. Então, nesse mês de janeiro, me sobrou R$ 589,58. Mesma coisa para fevereiro e março. Eu posso fazer a fórmula ou posso usar o atalho direto. Eu clico, passo o mouse aqui, chego na cruzinha e eu puxo. Pronto. Então, aqui, ó, sobrou 674 e o 606 aqui. Certo? Agora, a gente vai fazer uma divisão. Vamos considerar que essa seja uma família de 3 pessoas. Então, vou colocar aqui do lado, ó. Com família de 3 pessoas. Então, eu quero saber qual foi a renda por pessoa. Então, digamos que as 3 pessoas trabalharam, receberam seu dinheiro, que deu R$ 1.750. Que é chamada a renda per capita. A renda per capita também considera quem não trabalha. Então, se moram 10 pessoas numa casa e só 2 trabalham, a renda per capita vai ser dividida pelas 10 pessoas. Então, como que vai ser? Igual a renda. Qual é a renda? O salário. O salário, eu cliquei lá e divido por 3. Por que 3? Porque é a família de 3 pessoas. Aquele é o valor médio, né? O valor por pessoa. Eu poderia fazer o seguinte, para ficar mais vinculado mesmo. Então, se eu colocar o número 3 aqui, indicando a quantidade de pessoas, tá nessa célula aqui, ó. Eu posso modificar essa forma. Ao invés de dividir por 3, eu posso vincular o B3, que é o salário, dividido por 3, só que eu clicando aqui. Porque se eu alterar a quantidade de pessoas, eu altero a renda. Então, ó, continua 583, mas se porventura forem 2 pessoas, já aumenta aqui a renda. Então, ficou vinculado aqui. Se por acaso forem 5 pessoas, abaixou a renda. Vou deixar como 3 pessoas como tá. E aqui, para fazer fevereiro e março, mesma forma. Eu vou puxar aqui. Ah, não. Tem um probleminha aqui. Depois eu explico para vocês o problema que deu aqui. Vou ter que fazer manual mesmo. Igual. Divido por 3. Igual salário de março. Divido por 3. O problema foi o seguinte. Quando a gente trabalha copiando a fórmula, ele vai copiar todas as células e vai pegar as células que estão adjacentes. Então, nesse caso aqui, ó, dessa primeira fórmula, eu peguei B3 dividido por J4. B3 é o salário de janeiro, J4 é a quantidade de pessoas aqui. Quando eu copiei a célula para o lado, ele vai pegar C3 e aí ele viria pegar aqui um K3, que não existe. K3 é vazio. E aí ele ia fazer uma divisão por 0, por isso que deu aquele erro. Por isso que a gente fez vinculado aqui diretamente a essa célula sem copiar. Vamos agora para outra divisão, que vai ser o gasto por pessoa. Como eu sei quanto que está o gasto de cada um? Eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz a renda. A diferença é que eu vou utilizar o total de gastos. Então, vai ser igual. Clico no total de gastos e divido pelo número de pessoas, que está em J4. A mesma coisa que essa também tem que ser feita manualmente. Igual. Aqui. Poderia ser feito
Se eu tivesse colocado 3, se eu colocasse 3 aqui, ó, aí essa fórmula daria certo. Porque ele ia pegar os 3 valores. 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui. Porque aqui, ó, essa célula, ele pegou B11J4. Essa aqui, C11 é K4, que não tinha nada. E nessa daqui, D11 é L4, que também não tinha nada. Pronto, então a gente já fez, já preencheu uma boa parte dessa planilha. E agora eu quero saber a média. Eu quero um valor médio, tanto do que eu estou ganhando quanto do que eu estou gastando. O que é uma média? A média é uma soma, uma média aritmética simples. É uma soma dividida pelo número de itens que eu estou somando. Então, se você tem a nota na escola, 4 notas, qual é a sua média do ano? A soma das 4 dividido por 4. Nesse caso aqui, eu tenho 3 meses. Então, eu vou fazer a soma dos 3 meses dividido por 3. Só que a gente tem que lembrar que primeiro a gente faz a soma, depois a divisão. Como que eu faço isso? Eu tenho que abrir parênteses. Se eu for somar aqui, ó, manualmente, fecho parênteses. Por quê? Para indicar que primeiro é o que está dentro do parênteses, depois a divisão. Se eu colocar assim o parênteses, primeiro ele faz a divisão. Esse é o conceito matemático. Eu dei enter e deu 1.800. Só que assim, se eu fosse calcular do ano todo, eu ia ter que somar e contar quantos meses tinham, se tinha 12 meses mesmo, 12 meses mesmo, se eu não esqueci nenhum. Então já existe uma função que faz isso pela gente, que é a função que chama média. Igual, média, abre parênteses e seleciona os valores. E dá enter. Então aqui, ó, ele pegou esses valores e calculou uma média. Então vamos fazer mais um aqui, igual, média. Opa. Igual, média. Bom, gente, igual média. Seleciona aqui os 3 valores. Então, isso aqui a gente pode interpretar, né? Então, vamos lá. Vamos fazer aquele preenchimento automático. Eu venho aqui nesse cantinho e desço tudo. Pronto. Aí aqui é um bocado de número, mas existe um sentido nisso daqui. Então, eu sei que a minha média salarial é R$1.800. Eu sei que minha média de gasto é R$1.176. Eu sei que a renda da minha família, a média é R$600. Então, são informações que a gente tira disso daqui. E aí, assim, a gente precisa formatar a tabela. Porque, ó, se eu for imprimir essa tabela assim, ela vai aparecer dessa maneira aqui. Toda desconfigurada. Então, a gente pode configurar, alterar a fonte, alterar tamanho, alterar a cor. Uma coisa importante, ó, esse título aqui, orçamento, eu quero deixar ele no meio dessa parte de cima. Então, eu seleciono todas as células que eu quero, né? Então, eu quero que ela vá da célula A até a célula E. E vou aqui, ó, onde está esse quadrado que chama mesclar. E escolho aqui mesclar e centralizar. Aí vocês podem ver que ele ficou no meio aqui. Então, eu vou diminuir um pouco aqui. Aqui eu posso aumentar minha fonte, tá tamanho 11, tem tamanho 14. Eu posso aplicar um negrito. Janeiro, fevereiro, março. Eu posso alterar a cor do fundo aqui, ó. E eu posso colocar as linhas de grade, que é o que a gente chama. Que é vir que a gente seleciona, vem nessa janelinha que são as bordas. E clica aqui, todas as bordas. Então, aqui a gente pode, por exemplo, a média deixar assim também, ou colocar de outra cor. Eu posso colocar todos os gastos de uma determinada cor, por exemplo. Eu sei que aqui esse verde é o gasto, o azul foi o salário, e essa parte de baixo aqui foram... Deixa eu colocar uma outra cor. Foram os cálculos que eu fiz aqui.
Então, lembrando, todos esses valores aqui foram digitados manualmente. Esses que eu tô clicando aqui, que são o quê? De salário até lazer, de janeiro a março. São esses valores aqui que eu selecionei. Os valores restantes foram todos calculados a partir de fórmula. Tá bom? Então, a gente vai ter depois um vídeo sobre gráficos, ok?